Vamos entender sobre isso. Vamos começar falando primeiro sobre fé. O que é fé? A Bíblia Sagrada diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não são vistas. A fé não é emocional. A fé não pode ser racional. Porque a fé é transcendental, ela é de aspecto espiritual. Fé não é pensamento positivo. Biblicamente, a fé é um princípio ativo que nos impulsiona na direção de um milagre, antes mesmo que ele seja real, que a sua percepção o veja como possível. Isso é fé. O Senhor Jesus diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falareis ao monte e ele migrará de uma parte para outra parte. Isso é fé. E é bom lembrar que biblicamente nós poderíamos classificar a fé em 4 manifestações diferentes. Anota, biblicamente nós poderíamos classificar a fé em 4 manifestações diferentes. Primeiro, a fé salvífica. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a fé que impulsiona o pecador em direção a Cristo e ao seu evangelho e ao seu sacrifício. Segundo tipo da classificação da fé que nós podemos encontrar na Bíblia é a fé como fidelidade. Gálatas capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo escreve sobre o fruto do Espírito, ele coloca lá a fé. E fé ali é fidelidade. Mas nós também podemos trabalhar na Bíblia a fé natural. É a fé que todo homem tem. Timóteo não, gente, Tomé disse assim: se eu colocar a mão na marca da lança, se eu tocar na marca dos cravos, eu creio. Fé natural, todo homem tem essa fé. E a fé sobrenatural, que é dom. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, o dom da fé. Então, isto é fé. Então a fé me impulsiona. A fé me leva a enfrentar o desafio da multidão, da aglomeração, sem máscara. Porque eu creio que Deus me livra. Eu creio que Deus me protege. Mas a prudência me diz que eu não preciso disto para manifestar a minha fé. A prudência me diz que num carro precisa haver acelerador, mas também precisa ter freio. Isso é prudência. Um policial que vai para uma ação policial, ele é cristão, servo de Deus, filho de uma dirigente do círculo de oração, ele crê completamente no poder de Deus, serve a Cristo, é maestro do coral, mas quando ele vai para uma ação policial, ele coloca um colete de proteção. Ele não tem fé? Tem. Mas também tem prudência, porque eu posso ter fé e ser prudente. O nome disto, eu vou chegar lá, é equilíbrio. É equilíbrio.
Veja, vamos ver o que a Bíblia fala sobre prudência, porque todo mundo aqui tem fé. Todo mundo aqui tem fé. Mas o que a Bíblia diz sobre a prudência? Vamos começar lá por Provérbios, porque Provérbios é o livro do prudente. Tá? Provérbios capítulo 27, versículo de número 12. Salomão diz assim: o prudente vê o mal e busca refúgio, mas o tolo insiste e sofre a consequência. O prudente vê o perigo e se esconde, busca refúgio, mas o tolo aqui é insensato, teimoso, insiste e sofre a pena. Provérbios capítulo de número... Deixa eu ver aqui. 20, deixa eu ver se é. Provérbios capítulo 20, versículo 18. Os projetos são confirmados pelos conselhos. Assim, pois, com prudência se faz a guerra. Ninguém vai para a batalha sem antes analisar todos os aspectos que envolvem a batalha. Isso é prudência. Então, fé e prudência. Como é que eu posso, nesse tempo, viver a minha fé sem me tornar imprudente? Deixa eu ler algumas referências bíblicas, que depois eu quero pontuar algumas orientações bíblicas da fé e da prudência, tá? Primeiro livro de Samuel, nós já temos aí 30 minutos de live. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo de número 5, diz assim, ó: e saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. E Saul o pôs sobre gente de guerra, e isso pareceu bem aos olhos do seu povo, e até aos olhos de Saul. Versículo 14. E Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Em algumas versões, o texto diz que Davi saía com prudência todas as vezes que ia à batalha. 1 Samuel 18, versículo 5. Aqui: e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. Davi é um homem de fé? Ele enfrentou Golias, enfrentou os filisteus, enfrentou o próprio Saul, movido pela fé. Esperou 15 anos antes de ocupar o trono que Deus lhe havia prometido e para o qual havia sido ungido. Mas saía todas as vezes com prudência. E no capítulo de número 18, versículo 15, diz assim, ó, 14, 15, 1 Samuel 28, 14, 15. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que Davi se conduzia tão prudentemente, tinha receio dele. Então, quando nós aprendemos a andar com prudência, nós estabelecemos respeito. Nós somos crentes, nós temos fé, nós sabemos que Deus faz, que Deus opera, que Deus cura, que Deus protege, que Deus guarda. Mas prudência também é uma orientação bíblica. Vamos lá, eu estou mencionando para vocês aqui, quem chegou depois, de irmãos que estão vivendo um conflito da fé e da prudência nesse tempo, e de alguns pastores que, movidos sei lá por que tipo de espiritualidade,
estão dizendo para os seus membros que crente que tem fé não precisa usar a máscara porque Deus protege. E eu já posso, eu poderia até contabilizar, se fosse o caso, dos que eu conheço, pastores, que já morreram nesses 3 meses de pandemia por conta do coronavírus, e alguns que estão infectados. Então, mas eu preciso voltar à vida, pastor. Eu preciso voltar a trabalhar. É claro que precisa, mas eu posso fazer aquilo que é do meu dever, daquilo que pesa sobre mim, sendo prudente? Então, por que não ser? Por que não ser? Segundo Reis, capítulo 18, versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 7, diz assim: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Falando do rei Ezequias. Gente, vamos lá. Já falei de fé e já falei de prudência. Deixa eu falar com vocês o seguinte. Abraão era um homem de fé? Quem me responde? Abraão era um homem de fé, sim ou não? Responde aí para mim. Vai, a live vai ficar salva. Me responde. Abraão era um homem de fé, sim ou não? Ok, pronto. Abraão era um homem de fé. Aliás, ele é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Precisa falar nada sobre a fé de Abraão, né, gente? Se a gente ler Romanos capítulo 4, você vai ver como Paulo defende a postura de fé de Abraão, que creu que Deus poderia trazer à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Agora veja só, Gênesis capítulo de número 17, versículo 11 a 23, deixa eu ler um versículo específico, deixa eu ver aqui, 11 e 12, 11 e 12, ó, Gênesis 17, 11 e 12, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós, ao 8º dia de nascido circuncidareis o vosso filho. Que dia? 8º. Por que 8º dia? Por que 8º? Gente, presta atenção numa coisa. O ato da circuncisão na circunstância de Abraão para servir de marco do acordo entre ele e Deus, marco da aliança entre ele e Deus, já é um ato de fé. É um ato de fé. Agora, por que Deus estabelece que a circuncisão seria no 8º dia? É um ato de prudência. Por que não circuncida o menino no dia que nasce, que a parteira já está lá em casa, já aproveita a presença da parteira, já faz tudo de vez? Por que não? Porque nos primeiros 3 dias de nascido, o recém-nascido é altamente propenso a sofrer hemorragias. Entre o 3º e o 5º dia de nascido, o organismo começa a produzir vitamina K, que é um agente altamente coagulante e reduz as chances de hemorragia no recém-nascido. No 7º dia, o organismo produz vitamina K,
na quantidade suficiente para a criança passar por esse procedimento cirúrgico. Só que até o 7º dia o organismo só tem 30% de protombina, que é um outro agente altamente coagulante na medicina moderna chamado de fator 2 ou fator segundo, que se une à vitamina K e, além de evitar a hemorragia, evita uma infecção. Presta atenção, no 8º dia, os níveis de protombina vão a 110%. Até o 5º dia está em 30%. No 8º dia, ela sobe vertiginosamente a 110%. As chances de o recém-nascido sofrer uma hemorragia e uma infecção por causa do procedimento da circuncisão era reduzida a quase zero. Então, a circuncisão é um ato de fé. Fazer no 8º dia é um ato de prudência. É Deus estabelecendo o princípio da fé e da prudência no pacto com Abraão. Você entendeu? Olha como Deus é perfeito nisso. Eu vou repetir rapidinho. Nos primeiros 3 dias de nascido, o recém-nascido é altamente propenso a hemorragias, porque a quantidade de vitamina K no seu organismo é muito baixa, é muito pequena. Entre o 3º e o 5º dia, o organismo produz vitamina K a níveis satisfatórios, mas só no 7º dia chega a níveis suficientes. Aí a criança já reduziu a chance de uma hemorragia. Mas é nesse dia também que o organismo produz em quantidade suficiente a protombina, que é um segundo agente anticoagulante altamente necessário no organismo, que é produzido pelo fígado. E no 8º dia, a protombina chega a números incríveis de 110%. Quando Deus estabelece a circuncisão no 8º dia, é porque Deus, que é o criador do homem e da mulher, é porque Deus, que conhece o organismo, porque foi Ele quem montou, foi Ele quem fabricou, foi Ele quem criou, Ele está dizendo a Abraão: a circuncisão é o símbolo do pacto de fé que nós estamos estabelecendo, Abraão. O 8º dia é a prudência que eu estou estabelecendo, para que os vossos filhos não morram, para que a vossa descendência não morra, por causa de uma ordem que eu dei. Então Deus dá uma ordem e estabelece o critério da prudência, para que haja sucesso no propósito que Ele estabeleceu. Quer ver um outro exemplo? O Senhor, em Êxodo capítulo 12, Ele diz a Moisés assim: eu vou fazer o anjo da morte sobrevoar o Egito. Marca o umbral da porta com sangue do cordeiro, porque onde não tiver a marca do sangue, o pisar, que é Páscoa, onde não tiver a marca do sangue, o primogênito da casa vai morrer. Agora, vocês entram para dentro de casa e vão comer da carne do cordeiro com ervas amargas, enquanto o anjo da morte passa. Mas Deus não ia livrar os filhos de Israel? Ia. Estava mandando o anjo da morte sobrevoar o Egito para libertar todos os filhos de Israel. Inclusive, há uma tradição, a tradição histórica diz que no Egito havia uma lei egípcia, que ordenava que se o primogênito de uma casa morresse,
o dono da casa era obrigado a liberar os seus escravos por um período de 30 dias. E os escravos poderiam ir para onde quisessem e tinham a possibilidade de não precisar voltar. Segura lá, presta atenção que eu respondo a pergunta. E quando o primogênito de uma casa no Egito morria, além de o escravo receber uma carta de liberdade para ir embora, o que ele pedisse ao dono da casa que lhe escravizara, o dono da casa tinha que dar, porque ele precisava de manutenção, ele precisava de comida para os 30 dias da sua saída. É por isso que o povo do Egito entrega a Israel ouro, prata, riqueza e tudo que Israel pede. Não é que Israel chegou lá e pediu, eles entregaram, estavam bobos, embasbacados, idiotizados. Não, tinha uma lei que estabelecia isso no Egito. Tinha uma lei que determinava isso no Egito. Quando Deus diz a Israel, a Moisés, o anjo da morte vai passar e vai morrer todos os primogênitos do Egito, Deus estava dizendo, em toda casa onde houver um hebreu escravo, ele vai ser automaticamente liberto. E o detalhe, e ninguém vai sair daí de mão vazia. Êxodo capítulo 11, a Bíblia diz, ninguém sairia do Egito de mão vazia. Por isso que todo mundo saiu abastado, mas a ordem de Deus foi, presta atenção, o anjo da morte vai passar, mas vocês, por prudência, fica dentro de casa. Por prudência, Talmud. Onde é, pastor, que está isso aí? O Talmud. Vocês, por prudência, ficam dentro de casa. Comam da carne do cordeiro assada com ervas amargas em casa. Então, eles tinham fé que seriam libertos do Egito e prudência para quando o anjo da morte passar, eles não estarem no caminho que o anjo da morte passaria. Fé e prudência. Vou dar mais 2 exemplos e a gente conclui. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Está escrito assim, ó. Vamos lá, Deuteronômio 22, 8. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Deus manda aos filhos de Israel que quando eles construíssem uma casa, eles deveriam colocar um parapeito no telhado, uma fachada com proteção, porque se alguém caísse de lá, o dono da casa seria culpado. Então o Senhor está dizendo, coloca um parapeito, para que evite que alguém caindo, você seja culpado de sangue, de derramamento de sangue. Presta atenção. O Senhor está dizendo, constrói a tua casa, mas seja prudente, coloca um parapeito. O tema é fé e prudência. Onde está o ponto de equilíbrio? Então, está o Senhor aqui ordenando os filhos de Israel que sejam prudentes na construção de uma casa. Vou dar outro exemplo. Êxodo, que é para ninguém dizer que eu estou aqui blefando, faltando de fé, que eu sou um cara mecânico, que eu não creio. Eu creio, gente. Eu creio. Eu creio no Deus que livra, eu creio no Deus que guarda, eu creio no Deus que protege, eu creio no Deus que cura. Mas o Deus que faz tudo isso me ordena prudência. Vamos lá. Êxodo 23, eu acho esse texto interessante, tá? Êxodo 23, versículo de número 12 a 14. Não, é Deuteronômio, gente. Deuteronômio 23. Se eu não acertar, depois a gente acha, tá?
12 a 14, olha só. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás do meio do arraial. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, realizando as tuas necessidades fisiológicas, então com ela cavarás, com a pá cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e te entregar os teus inimigos de diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia. Em algumas versões está dizendo coisa indecente, em outras versões diz coisa nojenta, repugnante em ti, e volte do teu arraial. O Senhor está dizendo aos filhos de Israel que na hora deles satisfazerem suas necessidades fisiológicas, como é que controla a limpeza e a higiene de 3 milhões de pessoas no deserto, sem banheiro químico? O Senhor diz: quem precisar satisfazer as suas necessidades fisiológicas, sai do arraial, vai fazer fora do arraial, leva junto contigo uma pá, não faça sobre o solo, cava um buraco. Deuteronômio 23, de 12 a 14. Cava um buraco, realiza a tua necessidade e antes de voltar para o arraial, enterra. Para quê? Para que o Senhor teu Deus não veja coisa repugnante no teu arraial. Qual era ali o princípio de Deus? O princípio de Deus para Israel ali é: se vocês não cuidarem da higiene do arraial, onde vocês param, as pragas, mosquitos, bactérias, vírus vão matar vocês do deserto. Só que se Deus dissesse ao povo: vocês vão sofrer pragas, bactérias, o povo não temeria. Aí Deus diz: é porque eu vou passar no meio de vocês à noite, e eu não posso encontrar o arraial sujo, imundo, nojento. Prudência. Deus estava orientando a Israel sobre prudência. Então por que eu estou fazendo essa live? Eu disse no início, para quem chegou depois, eu estou vendo gente desafiando a adversidade em nome da fé e sendo imprudente. Você pode viver a sua fé sem ser imprudente. Ninguém está nos desafiando a negar a nossa fé. E se nos desafiarem a negar a nossa fé, aí teremos outra postura. A questão agora é de prudência. Como eu disse, eu estou vendo cristãos também morrendo. E não estou dizendo que todos eles que morreram é porque foram imprudentes, por favor. O que eu estou pontuando aqui é daqueles que estão dizendo que quem tem fé não precisa usar a máscara, quem tem fé não precisa se precaver das aglomerações. Gente, nem tudo que as estatísticas estão dizendo é verdade. Os números não são totalmente, não são exatos, não são precisos, tem exagero, tem mentira, tem jogo político, tem jogo de dinheiro, mas o problema existe. O problema é real. Se eu posso contribuir para reduzir as chances de que eu mesmo seja vitimado, de que a minha família, a minha igreja, a igreja que eu sou pastor, seja protegida, agir com prudência. É um princípio básico da vida cristã. É um princípio básico.
Aliás, ser imprudente também é pecado. É só ler Provérbios, eu disse no início, Provérbios é o livro do prudente. Estamos a 55 minutos de live, já vou terminar. Então, onde encontrar o ponto de equilíbrio? A Bíblia cristã, a Bíblia Sagrada, sempre primou pelo equilíbrio, gente. Sempre primou pelo equilíbrio. Satanás um dia chegou para Jesus, e eu nem falei isso antes, porque Jesus não agia pela fé. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Ele é o autor e consumador da fé. Ele age por soberania. Mas Satanás um dia disse para ele: pula daqui abaixo, porque os anjos receberão ordem de te proteger. Jesus pulou. Mais tarde, lá na frente, ele respondeu. Ele disse a Pedro, quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote: se eu rogar ao Pai, ele enviará 12 legiões de anjos. Mas ele não pulou do pináculo do templo quando Satanás sugeriu. E ele poderia tê-lo feito. Então, vida cristã equilibrada é imprescindível. Eu não sou o camarada mais crente do mundo, eu não sou o camarada mais espiritual do mundo, eu não sou o camarada mais cheio de fé do mundo, e nem sou o camarada mais prudente do mundo. Mas não custa viver a fé e ser prudente. É por isso que um carro tem acelerador e freio, fé e prudência. Eu posso viajar a 180 por hora, a 200 por hora. Eu posso, o carro permite. O acelerador me diz que eu posso. Mas custa eu entender que se eu viajar em velocidade de segurança, eu também chego com menos riscos, sem expor ninguém. Isso é prudência. Então, vamos viver um cristianismo equilibrado, gente. Vamos viver a nossa fé com equilíbrio, porque uma das coisas que eu e você precisamos entender, já concluindo, é que Deus trabalha sempre com propósitos. Propósitos. Qual é o propósito em querer manifestar a minha fé desafiando uma circunstância que eu não tenho necessidade, não é necessário eu desafiá-la? Ora, já aconteceu de orar por enfermos e eles serem curados. Havia um propósito específico, mas vou adoecer para ser curado? Deus me livra do laço do passarinheiro, mas eu vou pular no laço para ele me livrar do laço, ou me livrar no laço? Deus me livra da cova dos leões, livrou Daniel, mas eu vou pular na cova dos leões? Daniel pulou, Daniel entrou. Deus livrou os 3 jovens da fornalha, mas eles entraram lá, eles pularam lá. Qual é o propósito dessa demonstração de fé que eu estou querendo dar quando eu desafio a adversidade em nome de uma espiritualidade superior, quando eu estou agindo sem prudência? Porque a prudência também traduz a minha espiritualidade. A prudência também traduz a minha sabedoria. E a prudência também traduz o meu temor de Deus. Muito bem. Vamos concluir a nossa live sobre fé e prudência, como encontrar o ponto de equilíbrio
Seja equilibrado. Naquilo que está fora do teu controle, pela fé, você orará, o Senhor te dará livramento, quebrará o laço, repreenderá o mal. Naquilo que está em seu poder, tomar as posturas necessárias, tome-as, porque isso é prudência. Ok? A live vai ficar salva. Comente essa live. Manda ela por direct para algumas pessoas. Eu não sei se o nosso pessoal vai conseguir salvá-la para colocar em nosso canal no YouTube, porque eles falaram comigo que a posição da câmera é diferente do YouTube, o formato do YouTube para o Instagram. Se conseguirem formatar, eles encaminham para lá. Tá bom? Nosso culto hoje foi maravilhoso, palavra extraordinária, tá certo? Já são 22 horas e 31 minutos, daqui a 1h10, às 23h45, a gente volta para a nossa live de oração. Estaremos juntos, em nome de Jesus. Reveja essa live, assista de novo. Assista de novo, tá bom? Fé e prudência. Que Deus abençoe. Fica na paz. Boa noite na paz. Daqui a 1h, 23h45, a gente ora juntos aqui na live de oração. Fica com Deus.